Que essa mesma luz possa envolver a todos os presentes, os amigos, os irmãos, encarnados e desencarnados, nesse local de bênçãos, de reconstituição das nossas diretrizes, da nossa consciência. Havia uma jovem princesa que vivia no soberbo de um castelo, a semelhança de uma bela flor, porém numa estufa eterna das vaidades. Muito arrogante, orgulhosa, tudo ao seu derredor teria que se curvar para chegar até ela, para falar com ela, impossível. Certa noite, olhando da janela ao infinito do céu, ela teve um sonho revelador. Então, ela sonhou que 2 anjos o acompanhavam, segurando nos seus braços abertos até o mundo dos espíritos. E ela foi parar em uma cidade maravilhosa. Ela não poderia entender a magistral cidade, tamanha luz, tamanha diferença dos nossos lares terrenos. A paisagem era de uma policromia luminosa, maior que o homem pode compreender aqui na Terra. Então, ela olhando um pouco distante, junto com os mentores, ela avistou um magnífico casario, uma casa esplêndida, maravilhosa. Essa casa transcendia toda a arquitetura que nós conhecemos na Terra. Então ela perguntou a um dos anjos: quem é o senhor dessa notável propriedade? E aquela criatura cheia de luz olhou, fitou os olhos profundamente e disse: ah, princesa, esta casa pertence ao teu jardineiro. A moça, atônita, perplexa, não poderia acreditar. Mas como pode ser isso? Ela disse. Não é possível. O meu jardineiro é um pobre coitado, analfabeto, não tem recursos, muito menos a cultura empobrecida, é um escrachado da vida. Mas me explique. Tenha calma, princesa. Eu vou lhe explicar. As residências aqui são construídas com a alvenaria do amor, da legítima caridade e da virtude em seu mais alto grau. Este pobre homem analfabeto é senhor de grandes obras. No pouco que recebe, o nosso personagem ainda tem a ousadia e a valentia de descer até as favelas e levar um pouquinho de leite para os desabrigados. Passar a mão no cabelo dos velhos e das velhas, acalentar as viúvas e os órfãos. O pão, o leite, a atenção, o estender de braços. Os seus pensamentos iluminados de bondade e humildade materializaram aqui desse lado do mundo este imperecível castelo. A menina quase desmaiou. Porque até então, aquele castelo que ela tinha na terra era muito diferente. E ela ainda não acreditava. Mas em silêncio, a parte mental atingiu os mentores até que eles disseram antes que ela pedisse: pobre filha, aqui não chegam as convenções do mundo. Os títulos, quando não representam valores morais, são destituídos de significação. Na alfândega deste mundo, você precisa de saber que todos os patrimônios aqui presentes são obras do Criador, que é único. E Ele os empresta a todas as criaturas da terra imperfeitas para que consigam realizar as suas tarefas. Esta história, uma história belíssima. Então essa moça de coração empedrado era como uma pedra bruta
E todo mundo há de convir que a pedra bruta, quanto mais ela vai sendo lapidada, trabalhando ela vai perdendo as cascas, ela vai ficando menos empedrada, ela vai ganhando forma. E essa pedra pode ser trabalhada tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Então ela foi submetida, essa moça, a uma situação para que ela pudesse ganhar mais brilho, como a pedra. À medida que vai perdendo as cascas, aquela parte de dentro vai brilhando de dentro para fora, aumentando sua luz. É como os espíritos, muitos, que ficam presos aqui aos familiares, amigos, nessa atmosfera. Conforme a absorção do nosso perispírito, o elo causal que dá significado a todos os sistemas da nossa matéria orgânica, conforme ele vai absorvendo as nossas atitudes, conforme ele vai respeitando os nossos desafios morais, esse perispírito vai se inundando de projéteis que, ao tempo certo, eles podem explodir. Essa imperfeição, então, segura o espírito, porque o perispírito ele é matéria densa ainda. Quanto mais moral é o espírito, mais ele vai sendo quintessenciado, mais leve ele vai ficando. Então eles ficam presos na própria guilhotina que criaram, a penitenciária moral, porque ele toma peso e não consegue subir, se libertar. Poderia dizer que os céus ou os infernos são todos transitórios. Não é aquele inferno que nós aprendemos quando criança, como se fosse cavar na terra e apareceria um fogo. Aqueles inferno imoral, onde as crianças engolem a grosso modo, que se elas não fizerem as coisas certas, iria aparecer um demônio. Não. Mas o inferno ou os céus são frutos da nossa consciência no capítulo das nossas ações. O céu tem o tamanho da caridade que prestamos, da benevolência, da indulgência, do estender as mãos. Esse é o céu. O inferno é o labirinto dilatado da nossa rebeldia, das nossas fantasias, que não são poucas. Essas fantasias vão criando ao nosso derredor lama, e essa lama vai grudando aos nossos pés, aos pés da nossa alma, que se inunda. Será mesmo necessário sofrer? A criatura sofrer? Então eu perguntei ao meu amigo filósofo da luz, que me acompanha nas obras, e ele diz: não, a não ser que você compreenda as causas do sofrimento. Porque se Deus quisesse que nós passássemos pela dor, Ele não teria nos dado anestesia. Não teria nos dado os animais, a cobra, que do seu veneno vêm os medicamentos, os antibióticos, a natureza, as plantas, as árvores, os chás determinados para cada situação, para cada grau de desequilíbrio orgânico, físico e até mental. Então, em determinado momento, tanto para a realização de tudo que a gente passa, os desequilíbrios, as limitações que o Criador nos proporcionou como dádivas, se não fossem elas, eu não precisaria do amigo. Eu seria autossuficiente. Por que eu vou precisar do mundo? Então, em determinado momento, nós nos achamos autossuficientes. E conforme essa autossuficiência vai tomando conta da minha moral, em determinado instante, eu me torno arrogante, orgulhoso, como a princesa da história. Então, essas limitações me proporcionam algo a mais. Eu tenho que me esforçar para que eu possa concluir algo. A vida me coloca em determinados instantes aonde que só dependendo de outra pessoa para mim conseguir dar um passo adiante. Na faculdade, um professor,
na farmácia a atendente, na igreja o padre, aqui na casa todos os trabalhadores, a espiritualidade. Na sociedade, o homem engravatado, aquele que não, o mendigo de rua. Nos hospitais, a UTI, as enfermeiras, os médicos. Graças a Deus. Então o altar da consciência se ilumina à medida que nós vamos aceitando a se reconhecer, a reconhecer as nossas imperfeições, que são tantas. A visão da alma, quando eu consigo compreender a mim mesmo antes de compreender o próximo, que é só assim que eu consigo, ela se inunda de luz, a visão da alma, porque a nossa matéria traz sentidos limitados. Os nossos órgãos não deixam com que a alma transpasse através das nossas sinapses nervosas que se eletrizam e passam por nossos sistemas a informação necessária, contínua e conclusiva. Nós não conseguimos senti-la com propriedade, 100%. Porque somos ainda seres imperfeitamente imorais, mas também com um pouco de ousadia moral. Então, na maioria das vezes, quando a criatura não se refaz, não consegue se ressignificar, a maioria sai desse planeta com um complexo de culpa. Quem de nós já ouviu falar nesse complexo de culpa? Vamos avistar as crianças de hoje trazendo um monte de imperfeições, pedindo ajuda para psicólogos, psiquiatras, medicamentos, conversas diárias. Eu costumo dizer que são espíritos velhos em carne nova. A velharada baixou do umbral para vir para a Terra, para encarnar, ajudar a refazer nossas consciências e também se ajudar a se refazer, auxiliar mais ainda o mundo. Muitos são arrebatados antes, os bons e os ruins. Os bons voltam logo. Então a criatura desencarna, passa por um processo de perturbação do espírito. Ela chega até as casas transitórias, como diz André Luiz, essas casas que andam pela nossa atmosfera, de lugar em lugar. São casas de refazimento espiritual, que recebem os espíritos lá de cima para poder dar um acionamento, para ajudar a reencarnar, e recebe os nossos amigos daqui, ajudando eles no processo talvez comatoso, hospitalar, quando a pessoa está com o pé mais lá do que cá, para que ela tenha aceitação nessas casas transitórias, receba o bálsamo da conscientização e ela aceite a seguir para a luz. Então, em determinados instantes, essas criaturas, elas vão, como nós, um dia iremos. Espero que esse complexo de culpa não vá conosco, porque em determinado instante nós vamos querer voltar, porque nós vamos perceber o que a gente deixou de fazer, ou aquilo que a gente poderia ter feito melhor. As negligências, os impactos relacionados ao próximo, a falta de luz, a falta de clareza. E quando eu quero voltar com esse complexo de culpa, renasce junto comigo. E eu trago na bagagem perispiritual muitas mazelas, consequências de tudo aquilo que o meu espírito causou. Porque não é Deus que pune. Ninguém carrega os pecados de ninguém. Nenhum é capaz de pagar pelos pecados dos outros. Há um espírito amigo que me diz assim: o que faz a diferença para que nós consigamos atravessar esse mar anestésico e moral? O que faz a diferença para que nós consigamos mesmo vivenciar aquilo que Jesus, na última semana em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, em Efraim, dos morros da Judéia, reunido com os apóstolos, ele pregou, para que nós consigamos entender a moral do Cristo. Qual é a diferença? É entender as medidas e os pesos. Essas medidas
são as bases das nossas responsabilidades. Eu não posso atravessar o terreno do vizinho, tirar uma laranja sem pedir licença. Eu não posso fazer um apontamento e achar que eu tenho a razão 100%. Quando eu compreendo essas medidas, quando eu compreendo até onde eu posso chegar, eu compreendo que existem pesos e que são os efeitos das minhas escolhas. E eles pesam. Por isso, Jesus diria: se não o fareis como crianças, não conseguirão entrar no reino dos céus. Enquanto tiver alguém gritando com o outro, alguém no banheiro público esfregando papel higiênico nas paredes, alguém contando piadas achando que está tudo bem, falando da vida alheia, não tem reino do céu. Não tem. A criatura que veio para a terra, mais iluminada foi Jesus. E se nós não conseguirmos uma pitadinha da caminhada dele, alcançar o passinho ao menos, nós não vamos herdar nada. Só a matéria. E essa volta não será triunfante, será desastrosa. Criança, quando pede comida para o pai, um prato de feijão, ela não quer saber de onde veio, ela não se importa, ela não tem essa consciência contínua, ela não sabe as dificuldades do pai, mas ela tem tanta fé que não vai faltar aquele prato de feijão, que tudo ocorre bem. É assim que Jesus pediu, para que nós confiássemos no Pai como uma criança. É essa a mensagem. Eu sou o caminho, as nossas programações espirituais, eu sou a verdade, é a nossa consciência atual, e eu sou a luz no nosso projeto daqui para frente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo essas palavras, certo? Nossos familiares, lastimamos, nós lamentamos o sol, está chovendo, nós lamentamos. Eu conseguiria perdoar, irmãos, e perdoe aqui. É fácil falar? Será mesmo? A felicidade não é um dom exterior, meus irmãos. Por isso que ela é sentida. Por isso que isso aqui é transitório. Todas essas palavras que eu estou falando para vocês, com nó na garganta, é principalmente para mim. Porque o médium, a pessoa que está aqui nessa missão, é a primeira que tem que cumprir isso que está falando. Jesus não pediu que nós fôssemos perfeitos. Ele pediu que nós fôssemos esforçados, para que nós conseguíssemos caminhar cada passinho. Se eu tropeço, levanto, bato as pedras do joelho. Eu disse uma palavra errada hoje, perdão, Senhor, vou tentar acertar. E é assim que nós estamos aqui hoje reunidos, para que nós colocamos no nosso interior esses ensinamentos do Cristo, que foi o maior Espírito que já veio para a Terra. A casa espírita, costumo dizer, o nosso amigo Jair falou, é onde as consciências acordam as suas atitudes. Elas retomam o ar das suas significâncias. Aqui que nós lembramos mais vivamente, se lá fora não conseguimos, dos nossos entes queridos, de Jesus, das suas obras. É uma oficina de reconstrução íntima. Nós vamos apertando o parafusinho hoje, uma polca amanhã. É aqui que nós compreendemos as dores, o destino, tudo aquilo que nos aguarda. Mas nos resta trabalhar. Um exemplo bem básico e fundamental é a semente minúscula. É uma obra de trabalho fantástica
que Deus nos deu a dádiva de colocar no mundo para florescer. Essa semente minúscula que o lavrador planta no coração da gleba é uma imagem viva e eloquente de atitude e paz, ciência da paz. Em determinado instante, essa heroína que encerra dentro da sua cápsula a vida, ela não se intimida com o obstáculo. É atraída pelo beijo heliotrópico do sol, ela se abre e ela avança, como nós temos que fazer. Em determinado instante, ela abre no tempo e ela vai germinando, crescendo. Os minutos, hora após hora, com paciência, anos e anos. E ela desabrocha. Então, ela se veste e torna-se moça. Já de tronco vedusto, o tronco da vida, ela abre os braços e mostra os seus galhos. Essa é a imagem da esperança dos frutos que virão depois, que são os nossos frutos, os nossos filhos, aquilo que nós estamos mostrando, conforme os nossos ensinamentos, que direção nós estamos. Você veja que semente, que obra divina. Depois, ela desabrocha as flores. É o símbolo da esperança, de tudo aquilo que vem. E o tempo é só o tempo que sazona os frutos. Para que todos os viajores, os que estão encarnando, os encarnados, eles possam conseguir deglutir nesse tempo os ensinamentos. Vocês estão percebendo a moral disso? Que o Cristo enviou todos os apóstolos, combinou com todos os espíritos mais preparados, essa sementeira que veio para a Terra e de séculos em séculos aparece, para quê? Para ajudar a todos nós conseguirmos pisar com maiores propriedades. Depois, tudo isso passa, como Maria dizia. Os lamentos, as vaidades, aquela que era princesa, aquela que era vaidade, aquela roupa, aquele sapato lustroso, cobertas em abundância, carros magníficos, ornamentos em paredes em forma de ouro. Nada fica, nada se leva. É no final das contas que o maior sábio vai perceber que não entendeu nada. É na hora do desterro do corpo que o mais forte se curva perante a divindade eterna. É no leito de hospital, sem poder colocar uma gota nos lábios, porque os órgãos hão de falhar, que um indivíduo lá dentro só lembra como um filme, e cada familiar, cada palavra, os sentidos das palavras, de um alternar de voz. O passe magnético da casa, os atendimentos, eles reverberam, e as nossas atitudes perante a sociedade, perante os nossos familiares, tudo isso reverbera dentro de nós, na mesma altura que sai de nós, no mesmo grau. É fantástica essa providência de Deus. São forças naturais que fazem com que o ser humano se submeta a algo. Não tem como burlar esse tempo. Não existe. Eu tenho que aguardar o tempo certo. Muitas vezes
E eu começo a perceber que esse tempo não é nosso. Quando eu acho que eu tenho comando do meu livre-arbítrio, quem dá o ponto final é o Mestre. Eu agradeço a paciência dos amigos e a minha pequena mensagem que eu tinha para passar hoje. Fechamos um pouco os nossos olhos. No som audível, numa palavra, no abraço, no aperto de mão, no caminhar da chuva nas noites frias. É submetido ao tempo, é submetido aos favores alheios, é submetido às dores, é sentindo um novo dia e uma nova dificuldade, que o coração vai se abrindo como uma semente. São nessas horas mais difíceis que a criatura aprende a dar valor a Deus. Será mesmo necessário? Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela voz, pela consciência contínua, por tudo aquilo que conquistamos até agora. Por sabermos que a Tua providência nos ampara. Temos braços, pernas, para podermos trabalhar e plantar. Trazemos todas as ferramentas possíveis, uns um pouco menos, outros um pouco mais, para que possamos arar a terra. Mais uma vez te agradecemos e pedimos que a Tua misericórdia nos cubra de alegria e esperança, para que esses frutos possam ser colhidos mais do que nunca, de uma forma melhor que ontem, mas principalmente que eu tenha força para plantá-los e que outros possam aproveitar. Em Teu nome, Jesus. E assim seja.